Voltamos Voltamos. A gente fala de inovação, mas sofre com com o 4G. Desculpa, Léo, acho que hoje Sem problema. não tive muita Sem sorte problema. aqui na conexão. Sem problema. Mas... Então, o que a gente estava falando era a diferença entre valor, entre preço e valor. E aí, isso ficando claro para o cliente, ficava claro para outros stakeholders e as coisas fluíam melhor, né? Mas tem outros desafios também que vieram aí com o empreender, principalmente nessa pegada diferente, né? Então, por exemplo, como é que você seleciona e retém talentos de tecnologia que são disputados globalmente? Né? Assim, a gente não tinha só uma concorrência nacional. Como é que você resolve uma questão de funding, já que a gente era uma empresa que foi do começo ao fim totalmente independente, né? Custeada só com recursos próprios, a gente nunca pegou R$1 emprestado de ninguém. Como que a gente conseguiria criar uma marca legal, uma marca interessante, até porque depois as grandes empresas começaram, principalmente as agências, né, as multinacionais que têm muita força, até porque tem um alinhamento político muito grande, começaram a brigar nesse espaço também, e a gente era uma empresa pequena. Então, acho que o que ajudou muito a gente foi ter muito a visão do especialista, né, isso é o que dava mais autoridade para a gente poder brigar nesse segmento. E a gente falava, porque a gente participou até de alguns projetos juntos, a Incuba como agência e por que não, como a empresa de serviços digitais, a gente falava, né, você não tinha que ter todos os clientes, porque você dependia de um certo grau de maturidade desse prospect ou do cliente, versus também quem estava na cadeira para ser o seu patrocinador, o seu sponsor do lado do cliente, né? Se não tivesse essa conjunção, não era para eles que você ia vender, né? Exatamente. Isso, algumas pessoas até encaravam como uma limitação do crescimento da empresa, mas para mim era uma questão que eu vivia em paz. Né? Eu falava, cara, eu não preciso ter todos os clientes, eu não quero ter todos os clientes, até porque a nossa entrega ela é complexa. Né? Então, se eu tentar abraçar todos os clientes, eu vou fazer muitas entregas medianas, e eu prefiro fazer poucas entregas boas e ter uma relação consistente e longeva com os nossos clientes. E é engraçado que é o que você falou, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto que resultou lá na questão da venda da empresa. Porque é muito tentador você eventualmente abrir mão desse posicionamento e falar, não, vamos embora, vamos pro atacado, pegar quem passar na frente, porque Sim. Isso vai gerar para a gente mais faturamento, enfim, e a gente foi, modéstia à parte, muito consistente nessa proposta e fiel até o fim. Não fosse o posicionamento, não teria acontecido o desfecho com êxito que vocês tiveram, né? Então, isso foi muito importante. E conta, Vini, como é que foi, então? Quer dizer, depois de quantos anos, como foi? O que aconteceu, né? Como foi essa abordagem para sair agora de empreendedor e com um filho na mão que é a empresa, né? Depois de muitos anos e ter uma possibilidade de vender para um player líder de mercado, de certa forma. Graças à questão desse posicionamento, né, e da consistência, a gente chamou a atenção do Magazine Luiza, que é uma empresa, na perspectiva, né, tecnológica, é muito, muito forte. Né? Tem o Labs, que quando aconteceu a nossa aquisição tinha mais ou menos aí 600 pessoas, hoje já está com 1.300. Né? Então, assim, eles tinham essa competência dentro de casa, mas ainda assim, de alguma maneira, a gente chamou a atenção deles pela qualidade da entrega e eles se tornaram nossos clientes. Né? É assim que começou a nossa relação. E foi legal porque teve um reconhecimento mútuo, assim, instantâneo da semelhança entre culturas, que eu acho que isso foi uma das coisas importantes. A gente teve outras propostas de aquisição, antes, não evoluímos muito, não chegou a uma proposta efetivamente, mas não evoluiu principalmente por uma questão de divergência de cultura, né, que foi o que mais chamou atenção ali na questão com o Magalu. E era notório internamente como a equipe que estava trabalhando com o Magalu ficava super animada, falava, cara, a gente tem que arrumar mais clientes assim, olha como é legal, como os caras têm metodologia, como eles prezam pela qualidade no código, como eles são atenciosos a várias questões que, infelizmente, não era a média do nosso mercado. Né? Uhum. E aí o que aconteceu foi assim, a gente fez uma boa primeira entrega e em seguida a gente foi convidado para fazer um segundo projeto que consistia na entrega do principal produto do ano, e aí não era uma entrega feita somente pela Por Que Não, a Por Que Não era parte do time integrante do Magazine para esse projeto, que era o do Super App, e aí as coisas evoluíram naturalmente, né? A gente entendeu que realmente tinha um alinhamento de qualidade, de visão, e veio o convite naturalmente de uma aquisição, né? Assim, foi muito, muito sutil a forma como aconteceu. Eu confesso que eu não esperava, porque para mim poderia ter sido mais um cliente que a gente ia permanecer muitos anos fazendo entregas, como foi o caso de Souvenir, de BASF com agronegócios, com
Heineken, enfim, outros clientes que a Porque Não teve que aconteceu da mesma forma, né? E é engraçado, né, porque eu acompanhei de certa forma, não tão próximo, mas você contou parte do processo acontecendo, e muito foi a cultura, né, do Magalu, né, da crença de que se você vendesse a Por que Não para eles, você gostaria até de continuar, né, trabalhando junto, você não estava vendendo, e até porque é uma empresa de serviço e são as pessoas que vão, né, mas, e hoje você está lá de dentro, né, olhando, né, tudo que o mercado vê, né, o Magalu, a valorização da empresa nos últimos anos, ele é resultado da visão que já havia de muito tempo para cá, né, o mercado só está respondendo financeiramente por conta de uma visão, né, dos líderes, do Fred e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, você que está lá de dentro, né, o que você vê dessa cultura de inovação que torna o Magalu diferente dos concorrentes? Sem dúvida nenhuma, assim, existe uma questão de uma visão estratégica muito, muito clara, a empresa sabe muito bem o que ela quer, mas acho que a grande questão do Magazine, e isso realmente faz diferença nesse mercado, é a capacidade de execução, né? E para gente que trabalha com inovação, sabe que, cara, ideia não tem valor se ela não for executada. E eu achava engraçado que várias ocasiões fui discutir projetos e as pessoas queriam que eu assinasse NDA para ver uma ideia. Eu falei, cara, ideia não tem valor. Só isoladamente, ela tem valor se ela for implementada. Então acho que esse é o grande asset do Magazine hoje, né? Essa soma de competências. Sim, existem pessoas com uma visão estratégica muito clara, pessoas extremamente pragmáticas que fogem aos modismos, sabe, né? Agora a nova moda é tal, muda a direção do barco. Tanto que a empresa passou por momentos muito delicados e não abriu mão da sua estratégia, né? Não sei se todo mundo sabe, quando a empresa fez o IPO dela, ela teve um valuation na casa de 4 bi, mas depois as ações caíram, a empresa chegou ao valor de 200 milhões. E hoje eu nem sei qual que está o valor mais, não acompanho o fechamento hoje, mas é absurdo o valor, né? Que a empresa já passou de 100 bi de valor. E quando a empresa teve nesse fundo do poço, a família, que é ainda detentora da maior parte das ações, deixou o Fred muito tranquilo, falou, cara, mantém o barco na direção, que a gente acredita no trabalho que você está fazendo, não precisa ter medo, não tenha pressa, a gente vai sair bem do outro lado, né? E aí a empresa vem executando de forma muito consistente, o que não significa que ela não falhe, né? Pelo contrário, a gente coloca muita coisa na rua que precisa de muita melhoria ainda, mas é a mentalidade do falhar com velocidade, testar conceitos, aprender, eventualmente descontinuar os projetos, os produtos, ou evoluí-los, né? Então, de fato, né, quando a gente fala, e aí nos episódios anteriores, né, então, desde o primeiro episódio com a Ana Júlia, né, enfim, quando fala da questão da transformação da cultura, de fato, existe no Magazine Luiza. Não fosse isso, o resultado não seria esse de hoje, né? Não, sem dúvida nenhuma. E é engraçado que você falou de cultura, e esse foi um ponto curioso da aquisição, né? O meu primeiro papo pós conversar com o Fatala, que é o CTO, que é quem conhecia a gente e chamou para essa primeira conversa, foi com o Fred, né? E aí eu preparei aquele mega slide deck cheio. Para quem não sabe, o Fred Trajano, né? Que é o CEO da empresa. Isso. Sim. Então eu preparei aquele slide deck lindaço, né? Com milhões de transições, enfim. Cheguei lá e falou, não precisa abrir o computador, não. Vamos conversar um pouquinho. E toda a nossa conversa foi em cima de cultura. Assim, como que você fundou essa empresa, como é que você atrai talentos, como é que você retém talentos, como é que você prospecta clientes. Cara, foi assim, impressionante. E aí eu falei, bom, foi bacana, mas não sei a percepção dele. Fui para uma segunda rodada, que foi com o time de M&A, financeiro e jurídico, e aí levei, né, planilhas e tudo mais, fazer demonstrações financeiras, ninguém quis nem olhar, mesma coisa, vamos entender cultura. E hoje que eu estou lá dentro, depois essas questões obviamente foram tratadas, para eles o mais importante não é assim, quanto que a gente vai pagar para a empresa que a gente está adquirindo, esses caras têm fit com a gente? Porque se não tiver vai dar problema, vai dar dor de cabeça lá na frente. E estando lá, já soube de alguns casos que foram descartados por esse quesito. Porque a cultura simplesmente não é aderente. Então, quando você olha para trás, fala, cara, ainda bem que eu insisti nessa questão cultural, né, de ter um DNA forte da empresa, porque no fim e aí as coisas se juntaram, né? Quer dizer, exatamente. Acho que a tua persistência junto com o teu time, né, em manter o posicionamento foi o que deu esse match de cultura com o Magalu, né? Exatamente.
E Vini, qual é o desafio hoje no Magalu? Então, explica qual é a tua cadeira lá, né? Então, qual é a sua posição executiva hoje e qual é o seu desafio principal? Legal. Quando a aquisição aconteceu, então tinha um foco muito claro de trabalhar principalmente a questão do Super App, né? Então, assim, esse é o maior produto da empresa, demanda muita... Explica o que é o Super App, para quem tem bastante gente talvez que não saibam, né? Bom ponto. O Super App é o super aplicativo do Magazine Luiza, que hoje deixou de ser um aplicativo somente transacional e de comércio ali exclusivo do Magazine, para evoluir para um grande hub de produtos e serviços, não só do Magazine, mas de diversos terceiros. E aí, à medida que ele for evoluindo, vocês vão começar a acompanhar aí novos produtos e serviços sendo plugados lá. É um conceito muito forte, principalmente na China, com o WeChat, que acho que é o grande player Alibaba. Que representa, né, no Alibaba, exatamente. E essa é um pouco da visão do Fred, né? Quando ele conversou comigo sobre a aquisição, ele foi muito pragmático também. Ele falou, cara, eu estive na China, passei 20 dias lá, entendi que uma das maneiras que eles têm de construir os super apps é adquirindo hot shops especializadas, e para mim é isso que faz sentido, né? Então vocês são uma hot shop especializada, vocês têm mais ou menos aí 20 pessoas, é um time forte, e conciso, para a gente faz sentido. Então, assim, da perspectiva de engenharia, para mim estava claro, né, o valor. Mas eu não sou nem designer, nem engenheiro, e aí muito da minha conversa com o Fatalo foi, legal, mas o que você espera que eu faça dentro dessa estrutura? E aí veio um convite que, cara, me deixou super feliz. Ele falou, não, Vini, fica tranquilo que vai ter bastante trabalho para você também. Eu gostaria que você recriasse a área de pesquisa e desenvolvimento do Luiza Labs, porque o Labs nasceu como uma área de pesquisa e desenvolvimento do Magazine Luiza, né? Só que nasceu lá com meia dúzia e hoje tem 1.300 pessoas, o Labs somente. E quando a gente tem uma estrutura de 1.300 pessoas, a gente obviamente perde a flexibilidade, a velocidade, a capacidade de inovar. E aí a gente passa a inovar de maneira muito mais incremental. Porque ele virou operação, de certa forma, né? Virou a área de tecnologia, né, do transversal da empresa, né? Exatamente, e olha a empresa de ponta a ponta, o que também é um grande motivo de orgulho, cara, porque se você olhar, obviamente que a percepção das pessoas é como consumidor, então elas estão olhando lá para o app do Magalu, legal, mas existem apps para o carreteiro, existem apps para o vendedor, existem apps para o estoquista, até a forma como a gente paga o nosso almoço no refeitório é com app. Então a empresa realmente é digitalizada, né? Quando a gente fala de transformação digital, lá é for real, né? Assim, não tem brincadeira, não fica só no discurso, né? E aí o pedido então do Fatala foi para que eu assumisse essa área de pesquisa e desenvolvimento e ajudasse a empresa a olhar para uma perspectiva mais de médio e longo prazo, né? Então, assim, não se preocupa tanto com o que está acontecendo hoje, para onde que a gente tem que ir. Eu brinco que quando... Você é o oráculo da empresa, então. Não, longe disso, né? Mas eu estou trabalhando duro para ajudar a dar algumas direções lá. Em 2007, faz muito tempo, né? Eu fiz um MBA na USP na época e tinha um professor que falava, você tem que ser o responsável por matar o seu principal produto. Então, acho que esse é um pouco do meu papel lá. Assim, é melhor que eu faça esse papel do que um concorrente. Dentro de casa, sim. Né? Então, de forma figurativa, esse é um pouco do meu papel. Pensar qual é o próximo passo que o Magazine tem que dar, quais são os próximos passos. Mas deixando muito claro que essa responsabilidade não é só minha. E isso foi uma conversa muito séria que eu também tive lá com o Fatal. Falei, cara, inovação tem que ser mindset, não tem que ser área. Tudo bem a gente ter um time que é focado nisso, mas eu quero que esse incômodo de ser inovador seja presente na companhia inteira. E de fato é. Então, hoje a forma como a gente se divide, os times estão mais olhando para os produtos existentes e inovando em cima deles, e eu estou olhando mais para outras oportunidades que infelizmente ainda não posso falar algumas das iniciativas aqui, pelo fato de serem estratégicas e ainda não terem nascido, mas em breve estarão aí no ar. Mas você está contraditório, então. Você falou que não acredita em NDA e ideia pode falar para todos os lados, né? Então você está segurando... Não, mas a gente está executando a nossa ideia. A gente já está na fase de começar a escrever código, desenhar, né, as nossas telas. Tá? Já saiu da fase da ideia. Então é importante ter a visão correta, né, saber para onde caminhar, mas é muito importante também conseguir fazer aquele negócio parar de pé, né?
Sim. Ô Vini, e o que você vê hoje, né, estando lá dentro do Magalu e, obviamente, né, olhando para o varejo como um todo, até para ter essa antena, para interpretar em inovação para o que cabe, né, para o ecossistema do Magalu, Uhum. mas o que você vê de uma forma geral como tendências para o futuro do varejo? Né, como experiência do consumidor, como canal, né, enfim, como customer experience, né, que é a experiência do consumidor. Qual que é a tua visão macro da coisa? Legal. A gente poderia falar de muitas coisas, né? Mas eu vou, acho que sim, algumas que eu acho que são as mais fortes aí e evidentes. A primeira é a questão da digitalização como um caminho sem volta. No Brasil, a gente estava falando que o digital representa mais ou menos 5%, representava 5% das vendas do varejo como um todo. No Magazine, isso já representava 50% da nossa receita. É Então, a gente já incrível. estava olhando muito para frente. Mas essa não é a realidade só do Brasil. Os Estados Unidos, o digital representava mais ou menos 18% das vendas do varejo. E em pouco mais de 3 semanas do início da pandemia já estava em 28%. Detalhe é que crescia 1% ao ano. Tá? Então ele cresceu 10%, né? O que cresceria em 10 anos, ele cresceu em 3 semanas. Então, isso é inevitável, chega a ser óbvio, mas eu acho que o que é menos óbvio é entender que algumas categorias que tradicionalmente não eram feitas pelo canal digital, não eram comercializadas, transacionadas, vão passar a ser. Né? Então, acho que esse é um ponto. E aí, invariavelmente, o investimento em tecnologia vai ter que ser muito grande por parte dos varejistas como um todo, e tem muita oportunidade aí para quem está, né, do outro lado do balcão agora, que eu não estou mais. Né? Acho que outro ponto que ficou muito forte, a gente vê isso em mídia, já repercutindo, é a questão do comércio local, essa valorização do varejista do bairro, da sua cidade, isso é super importante e é legal como os players começaram a criar filtros para isso, né? Você comprar do seu parceiro ali mais perto. Só que o que acontece é que esses caras não estavam nem perto de iniciar um processo de digitalização, né? Estou falando dos pequenos varejos mesmo. E esses caras estão aderindo de forma muito rápida a diferentes plataformas. Né? Uma delas é o parceiro Magalu, que foi lançado também durante a fase inicial da pandemia, né? Onde qualquer varejista pode se plugar e instantaneamente passa a poder comercializar os seus produtos por meio digital. Né? Então, acho que esse é um ponto que não vai voltar atrás. Né? Um ponto que é menos ligado a tecnologia em si, mas eu acho que é um ponto de ética. Eu percebo também que os consumidores estão realmente se importando com essa questão, né, com como que as empresas, isso não só no Brasil, tá, isso é curioso, eu assisti até uma palestra sobre a China, onde a pandemia já, entre essas, passou, né, já está num estágio muito mais avançado, mas lá também, né, os consumidores estão realmente levando em consideração como as empresas se comportaram durante esse momento diante da comunidade. Então, o que a gente sempre fala muito do propósito, né, então acho que agora os consumidores estão olhando muito para isso e entendendo quem realmente pratica o que fala e quem ficava só no discurso. Né? Exato. Então, eu acho que esse é um ponto também que não vai ser mais ignorado, assim, que vai ser muito valorizado, e para uma empresa como o Magazine é super importante, né, porque, fim do dia, a gente é um varejo, né, a gente não é indústria, o que a gente comercializa, outros players também comercializam, então isso somado a algumas outras experiências é muito importante, é uma forma da gente se diferenciar. A gente até já falou, né, logística, né, acho que logística é uma área que vai ter muito investimento, porque isso é um fator crítico de sucesso para quem compra em e-commerce. A sua expectativa é de que você receba aquele negócio o mais rápido possível. Né? Quando a gente está falando de um país com dimensões continentais, isso é muito desafiador. Né? Porque uma coisa é entregar em 1, 2 dias em São Paulo, Rio, agora e lá em Belém. Né? Qual o prazo médio de entrega? Então, acho que esse é um desafio muito grande que as empresas estão atacando e tem feito um bom trabalho. Então vão ter muitos investimentos, vai ser realmente tratado como uma questão muito core, porque até existe uma relação direta entre o prazo médio de entrega e o abandono de compra. Tá? Então existe uma relação que a gente observa, então esse é um gap super importante de ser fechado pelas empresas, ou pelo menos reduzido. E aí você Uhum. vê várias empresas fazendo movimentos de aquisição dessas empresas de last mile. A Via De última Varejo milha. comprou uma recentemente, Pão de Açúcar. Já tinha comprado. Exatamente, o que você vê, assim, esse foi um ponto onde os varejistas tradicionais falharam, né, no momento inicial da pandemia ali, porque Pão de Açúcar tinha delivery, o Carrefour tinha, todo mundo tinha.
Só que o volume foi tão gigantesco, né, que eles não estavam preparados logisticamente e as operações deles capotaram. Então, Sim. nesse aspecto, as empresas mais tradicionalmente tecnológicas, da perspectiva varejista, se deram muito bem, né? Entre elas o Magazine, assim, porque tem uma plataforma parruda, uma plataforma que escala, que segura a onda, não chacoalha quando tem um volume muito grande de acesso, né? A lição de casa estava feita, né, dentro do possível. Sim, Né? sim. E vocês sofreram muito menos, né? E são iniciativas que tiveram início muito antes, né, cara? Porque às vezes a gente fala, mas que legal, eu quero construir isso em 2 semanas. Não, né, isso é eventualmente uma evolução de um produto que já existia, né? Acho que outro ponto porque esse foi o desespero de muita empresa que teve que migrar, né, do mundo offline para o mundo digital pela sobrevivência, né, de venda e de ativar o canal. Foi o que aconteceu. Muita empresa teve que, em poucas semanas, se adaptar para uma coisa que não estava feita. Então é como você está fazendo musculação, de repente coloca um 100 de supino, você não aguenta, né? Então tem um tempo de maturação, né, para isso acontecer, né? É complexo, né? Não é do dia para a noite, são anos de muito suor ali, código para o negócio parar de pé, né? Eu acho que também tem uma tendência, que eu acho que uma realidade que vai ser uma integração efetivamente maior entre canais on e off, porque o consumidor ficou órfão do off, né, por um período muito grande. Então ele se viu obrigado a ir para o on e muita gente aprendeu a usar isso. Então, hoje a gente vê que tem empresas com estratégias diferentes de preço, por canal, por exemplo, até de produtos. Então, acho que isso vai exigir que essas empresas tenham uma integração mais forte. As lojas realmente vão se tornar mais showroom do que já eram. Essa tendência do showrooming aí já era uma realidade, acho que agora mais do que nunca, e o consumidor vai começar a tomar decisão ali na hora, talvez alguns deles não tomassem antes, né, de olhar, comparar preço, fazer uma compra, ou vai lá, experimenta o produto, vê se é aquilo que ele quer mesmo, volta, faz a compra pelo celular, em algum outro lugar. Acho que as compras, então, vão se tornar um pouco mais planejadas do que eram, né, a pessoa vai ter muito mais estudo prévio. E tem uma que agora está ficando bem forte aqui no Brasil, vejo toda hora em lives isso acontecendo, que é a presença do vídeo como um meio de transacionar também, né? Vendas por vídeo. Live commerce, né? Os live commerces, né? E é engraçado se você olhar lá para o Shoptime, ou Shoptour, na verdade, com o Galeb lá de 1900 e bolinha, cara, foi muito anos visionário, 90. né? Anos 90. Não, e esse hoje, modelo da QVC nos Estados Unidos, que são os produtos também demonstráveis, né, sim, que se beneficiam muito de televisão, né? Então acho que isso agora vai estar dentro obviamente, da web e mobile. Tem uma questão de infraestrutura, obviamente, atrelada a isso, né, com maior velocidade, melhor capacidade de processamento dos devices. Mas só para você ter uma ideia, eu estava lendo, fiquei assustado com isso. No Alibaba hoje tem cerca de 300 mil lives por dia. Então tem demonstração de 300 mil produtos ali. Eu vi. Então, e com taxas de conversão que chegam até 10 vezes de um e-commerce normal, né? Parece que quase 10% do e-commerce recente na China dos últimos 3 meses foi para o live commerce. Muito varejista de pequeno porte em marketplaces de live commerce lá fora, né? Então isso é bem interessante olhar essa tendência toda, né? E acho que isso vem para ficar, e eu acho super, super legal, super saudável, né? Então, de repente, você vai ter períodos que, eventualmente, o vendedor de uma loja física estaria ocioso, talvez ele vai estar atendendo um consumidor através de um device, né? Um consumidor que não está lá fisicamente. Ele vai lá, faz a demonstração, faz a venda por ali mesmo. Então, nesse sentido, acho que vai ter muita integração. Enfim, e você vê, por exemplo, né, tem pouca gente que liga uma coisa com a outra, mas o 5G, né, o que é o 5G que está chegando? Ele vai multiplicar e muito a capacidade de transmissão. Então, experiências como lives, como videoconferências, né, eles vão ficar cada vez melhores, cada vez mais imersivas, né? E você ter uma experiência online de compra ou de reunião e tudo mais, vai ficar cada vez mais perfeito, né? Vai mudar muita coisa. Isso eu estou falando mais no varejo, mas eu penso em muitas experiências e muitos negócios que vão ser impactados de maneira muito diferente, né? Se pegar um negócio de real estate, assim, o número de lajes que estão sendo devolvidas porque as pessoas aprenderam a trabalhar remotamente, né? O impacto na indústria da viagem a negócio também. Será que precisa viajar tanto a negócio? Viagem vai ser mais por experiência de fato e não porque precisa ir para uma reunião, né? Então...
Mas Então, para quem assim, tem cabeça de empreendedor como você, como eu, a gente só vê pela oportunidade muitas vezes, né? com certeza, com Né? Que tem certeza. Acho muita que coisa para fazer. e acho que o empreendedor também tem isso, né? Pô, você quer surfar a onda, você tem que começar a remar quando ela ainda é uma marolinha. Que é a minha história no mobile, eu comecei quando o mobile era 5% de penetração no mercado, né? E aí, 9 anos depois, aconteceu uma aquisição, né? Esse Exato. overnight success aí, que é tão vendido É, pelos empreendedores, desconheço. exato. Ô Vini, a gente está chegando no trecho final, né? Que as lives duram até 1 hora, apesar da gente ter reconectado e teria mais Aham. tempo, mas eu queria pedir, queria entrar na sessão de dicas e Vamos perguntas, lá. tá? Então vamos lá. Você deve estar com sua cola aí, que eu já estou vendo que está. Todo mundo, né? Eu tenho a colinha lá para essa Tem que parte, olhar, né? mas. Só para ter certeza que eu não deixo passar, faltar nada importante aí pro pessoal também. Então, vamos lá. Então, primeiro, é uma dica de rotina ou de produtividade, ou o que que você faz que funciona para você? Cara, eu acho que ela é menos de produtividade no sentido de volume de trabalho, esse tipo de coisa, mas ela é muito produtiva qualitativamente. Sei lá, poderia falar de ferramentas e tudo mais, mas para mim não é a questão, não é a ferramenta, é o hábito. Aí depois a ferramenta você usa o que você quiser. Mas para mim, uma das coisas que eu consegui realmente construir como hábito é leitura. Então, assim, eu faço muita leitura, é parte do meu trabalho, eu encaro como parte do trabalho, obviamente que é livros atrelados ao que eu faço, né, de atividade principal, leio também por prazer, mas assim, eu tenho rotina de leitura constante, porque no fim do dia, trabalhar com inovação não significa você ter as ideias sempre mais originais, né? E sim você eventualmente conseguir conectar pontos de coisas e referências que você viu espalhadas em diferentes lugares. Então, eu acho muito importante essa questão de leitura. No começo é difícil mesmo, quando você tem, né, uma vida como a minha, como a sua, hoje, com família, filhos, mas tem que encontrar a hora para isso. Acho muito importante. Não, que você lê, eu sei, porque seu Stories, ele tem lá highlights, né, de Kindle quase todo dia. Se você está lendo, eu não sei, mas que tá no Stories lá, os highlights, você publica, né? Depois você faz uma provinha, ver se eu li de verdade. É, dito isso, já que, né, a tua rotina envolve muita leitura, qual livro, se for para escolher um, talvez do que você esteja lendo recente, o que que você indicaria? Porque a gente está com um público muito diverso, né, de pessoal de inovação, marketing, empreendedorismo geral, de grandes ou pequenos negócios. Então, o que que você acha que Uhum. pode servir para muita gente? Léo, eu vou dar uma dica que não é das minhas leituras atuais, mas ela é da nossa época de Hyper Island. Eu não lembro quem foi que deu essa dica, se foi o Gustavo, Burnier. Buniel, ou se foi o Marcelo Mazzola, mas o obstáculo é o caminho. Eu acho que ele serve muito Ah, para o é momento. estoico, né? Ele é estoico, é bem baseado nas leituras de Marco Aurélio e de alguns outros imperadores romanos, mas não é aquela coisa densa, difícil de ler, super filosofal, não. Assim, é bem prático e eu acho que é uma leitura para ser feita mais de uma vez. Assim, vale muito a pena esse livro. Legal, porque ele serve para a vida, né? Serve para a vida. Não é para disciplina profissional, empreendedorismo não é inovação, né? Mas é o mais antigo possível, mas que é o valor humano que serve até hoje, principalmente hoje em dia, né? Eu acho, né? Com certeza. Uma lição que você gostaria que o Vini de 10 ou mais anos atrás soubesse? Cara, eu acho que é relaxar um pouco mais, sabe? Tipo assim, tenha calma, as coisas vão dar certo, faça a sua parte, né? Deixa um pouquinho pro mundo retribuir aí. Acho que existe uma relação, né, entre essas questões, que eu sempre fui um cara muito preocupado, acho que essa é a palavra, né? E quando a gente empreende, são muitas preocupações que a gente tem, né? Então, por vários momentos, eu acho que eu fiquei muito angustiado com coisas que eu não tinha controle, e que não vale a pena você ter angústia se você não pode controlar. O que você pode fazer é a sua parte. E nesse sentido, eu acho que é para você, inclusive, ficar tranquilo e se preocupar menos, é muito importante ter uma rede de cuidar melhor do cabelo e também ter cabelo, né, Juliano? Juliano é um amigo meu que teve cabelo, mas hoje em dia não tem mais. E aí fica invejando o meu. Mas eu acho super importante, Léo, nesse sentido também, ter uma rede de suporte, né, uma rede de apoio, de família, de amigos, porque são as pessoas que vão
ajudar a te levantar nos vários tombos que você vai Vários ter vales. ao longo esses são muitos, né? Inclusive, você é um desses amigos que eu fiz, e acho que a nossa amizade se estreitou muito por isso. Você esteve ao meu lado em momentos muito difíceis. Ambos, né? Sim, sim. Mas então para mim foi super importante ter pessoas como você ali, esposa, pais, né, irmãos, as pessoas que vão te botar para cima ali no momento que você vai estar derrubadão. E acho que tem outro ponto importante que eu acho que não pode ser um tabu, Léo, que é, se necessário, buscar ajuda psicológica, né? Eu acho que esse é um tema que as pessoas fogem, eventualmente falar, ainda tratam como tabu. O E eu empreendedor tem que ser herói, né? Exatamente, né? Eu busquei ajuda psiquiátrica, hoje ainda tenho frequência no psiquiatra muito menor do que eu tinha nos momentos mais difíceis, mas eu entendo que isso fez toda a diferença na minha vida, e nessa trajetória, principalmente nessa etapa final. E as pessoas têm que entender que isso não pode ser um tabu, tratar da sua saúde mental, né, cara? Eu acho que é isso, porque a gente realmente empreender para quem tem muito estômago mesmo, cara. Assim, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo é muito desgastante. Então, você tendo possibilidade de ter apoios dos mais diversos tipos, acho que é muito importante. Isso é muito legal, né? Porque parte do propósito de eu voltar a fazer projetos de conteúdo, né, e outras pessoas, de amigos e amigas em comum que a gente tem discutido muito isso, de trazer esse conteúdo mais real, né? Uhum. E esses bate-papos eu não quero que seja bate-papo de imprensa, de PR, né? De só jogar confete, né? Mas é trazer esse tipo de assunto, né? Porque senão o empreendedorismo, o líder de uma empresa, né, então é muito solitário, né? Então você tem que tomar muita decisão, tem muita insegurança, né? Então todas as lives que eu tenho feito tangenciam, porque sempre são pessoas com mais de uma década ou muito mais de experiência, e todo mundo fala a mesma coisa, né? Eu pegaria mais leve, né? Ao mesmo tempo, focaria no que é importante, né? Falaria não para muito mais coisa, né? E passa muito por tudo isso, né? Mas é interessante. Agora, esse conselho é um conselho que se você tivesse uma máquina do tempo e voltasse lá para trás e falasse para o Vini, ele talvez não acreditaria, né? Eu não acreditaria também. A gente tem que viver para aprender no sofrimento, de certa forma, né? Isso é fato. Muito provavelmente eu acharia que não, né? Tem que ser hardcore mesmo, como a gente foi, né? Exato. Ô Vini, e a última dica, uma frase. Qual frase te acompanha e que te representa? Cara, essa é uma frase que a minha irmã me disse, uma das minhas irmãs me disse, quando eu comecei a empresa. E foi uma frase que me acompanhou muito. E no dia que a gente passou pela aquisição do Magazine, existia uma cerimônia e tal, então a gente, todos da Por Que Não, fomos para o escritório do Magazine com uma camiseta que tinha essa frase, que é uma frase de Nietzsche, né, que diz: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Eu acho que isso tem muita relação com a minha trajetória, tem relação com a visão de inovação, com a questão da coragem para recomeçar, que é o tema daqui. Então eu gosto muito dessa frase. Em algum momento tem que tatuar ela no meu corpo aí, porque ela realmente marcou minha vida, carrego ela comigo sempre. Muito legal, Vini. Vini, queria deixar aí um espaço para você fazer o seu fechamento, passar sua mensagem, fazer o seu jabá, vender ações do Magalu, não sei o que você quer fazer, mas o espaço é seu aí. Não, Léo, é só agradecer, cara. É um prazer gigante poder bater esse papo com você. Espero que de alguma forma isso tenha contribuído para a hora dessas pessoas que passaram aqui conosco. Coragem é uma coisa que tá dentro da gente, cara. Tem que dar o primeiro passo, não dá para a gente ficar esperando o momento ideal, até porque existe uma diferença gigante entre o que a gente planeja e o que de fato é executado, no fim da conta. Né? Então não adianta gastar em tempo infinito em, sabe, criar o momento perfeito. Vai e faz, tá? E você vai se adaptando ao longo do caminho, então não precisa ter medo, né? Acho que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde existe uma cultura muito grande do medo, e a gente tem que, de alguma forma, deixar isso de lado, o que não significa ser inconsequente. E esses tempos que a gente vive é muito isso, né? Que a gente precisa de cuidado, responsabilidade, empatia, né, social, sanitária e tudo mais, só que ao mesmo tempo tem que tomar cuidado de não entrar na espiral do medo, né?
Quando eu era paraquedista, né, antes, essa foi uma outra fase da vida empreendedor que também não é. participou. Mas quando eu era paraquedista, e principalmente no começo, né, cara, assim, aquele negócio que dá muito medo. E o medo é importante, né? Então, uma vez eu ouvi de outro paraquedista falar, pô, mas você não tem medo? Falou, não, eu tenho medo, né? Coragem não é ausência do medo. Coragem é seguir em frente apesar do medo. Então é isso, te deixa mais atento, te deixa mais safo mesmo, né? Então acho que é isso, tenham coragem, coragem é do latim, né, de agir com o coração, coloquem o coração aí e as coisas vão dar certo. Muito bom. Nina Porto é sua parente? É minha irmã, é ela que me falou a frase, chegou atrasada. Vini, então eu queria agradecer, tá? Foi um prazer, Valeu, um bate-papo ótimo. A live vai ficar gravada, só que o trecho final, né? Porque o primeiro trecho, quando cai, ele não salva, né? Então, mas tudo bem, a gente conseguiu explorar. Eu já sabendo disso, eu tentei puxar a segunda parte para a gente trazer bastante conteúdo. Avisar que a gente volta na semana que vem, na terça-feira. A gente vai conversar com o Rodrigo Dantas, que é o fundador e CEO da Vindi, que é uma fintech, um meio de pagamento online principalmente focado em cobrança recorrente, em assinatura e serviços. E a gente vai falar sobre a cultura das assinaturas e da recorrência, que é o exemplo de Netflix, de Sem Parar, de Spotify, de vários apps, né? E esse vai ser o tema da próxima semana, que vai ser o 5º episódio. Tá um prazer fazer esses bate-papos com pessoas que eu admiro em primeiro lugar. E, Vini, obrigado de novo, obrigado ao pessoal que acompanhou mais um episódio e voltamos na próxima semana. Boa noite, tchau, tchau, pessoal. Boa noite.